O tema da mensagem de hoje é o avivamento espiritual da família. E eu quero aqui hoje trazer para vocês algumas verdades para reflexão e prepara aí porque o que você vai ouvir hoje não vai ser tão agradável. Porque a palavra de Deus é assim, de vez em quando ela tem que dar uma confrontada. Entendeu? De vez em quando tem que dar uma chacoalhada nos crentes. E hoje é o dia que você vai tomar um chacoalhão. Diga para o teu irmão do lado, prepare aí o coração. Diga, não fica com raiva do pastor. Ele te ama. De manhã foi tremendo. A Lília falou, vai um pouquinho mais devagar, que foi muito difícil. Falei, tá bom. Vou bater um pouquinho mais devagarzinho hoje. Efésios capítulo 6, versículo 4. Tem gente que dizer, poxa, pastor, eu vim aqui para receber uma palavra de Deus. É uma palavra de Deus que você vai receber. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira, vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Vamos repetir? Digo, e vós, pais, não provoqueis a ira, vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Antes de eu começar a pregar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a religião que mais cresce no mundo? O islamismo, o muçulmano, é o Islã que mais cresce no mundo. Para vocês terem uma ideia, o crescimento do Islã é 4 vezes mais rápido do que o cristianismo. Para cada pessoa que se converte ao cristianismo, 4 se convertem a Alá. Hoje, o Islã já representa 1/5 da população do mundo. Mas há uma pesquisa inglesa que diz que no ano 2055, metade, quanto eu falei? 50% de todas as crianças que nascerem no mundo nascerão em lares islâmicos. Aí você vai me dizer, não, pastor, mas todo mundo serve a Deus. Não, meu querido. Eles não servem ao mesmo Deus que nós. No Corão, se uma pessoa não se converter ao Islã, ela deve ser decapitada. Você acha que nós servimos ao mesmo Deus? No Corão, Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Porque segundo eles, Deus não tem filhos. E na visão, porque tem muitos que acreditam que os muçulmanos creem em Jesus. Não, queridos, eles creem num outro Jesus. Porque o Jesus que eles creem, no final dos tempos vai voltar e falar para todo mundo que a cruz é uma farsa, que ele nunca morreu. E que ele não é o Filho de Deus, coisa nenhuma. E que só há um Deus que é Alá e só um profeta supremo que é Maomé. Vocês sabiam que desde a derrubada das Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001, o número de muçulmanos nos Estados Unidos multiplicou por 4. Podia pensar, né, agora não vai crescer mais o islamismo. Não, multiplicou por 4. E vocês sabem ao que deve esse crescimento extraordinário do islamismo? Vocês sabem em cima de quem eles estão crescendo? Diga para o teu irmão, em cima de quem eles estão crescendo? Em cima de cristãos. A primeira razão desse crescimento é o esfriamento do cristianismo. Eu vou dar alguns dados para vocês. A Alemanha, que é o país que foi o berço do protestantismo, os seus templos todos, na grande maioria, estão sendo vendidos ou para virarem bares, ou para virarem museus, ou para virarem mesquitas muçulmanas. Na França, 1/3 dos jovens abaixo de 20 anos já são muçulmanos.
Uma vez falaram para o Anwar Gaddafi, perguntaram para eles como é que ele achava, porque no Islã, o Islã acredita que no final dos tempos, eles também creem numa visão apocalíptica. No final dos tempos vai ter uma guerra, a chamada Jihad, a guerra santa entre o Oriente e o Ocidente. E o Mahdi, que é o líder deles, o Messias deles, vai conduzir a uma guerra mundial, onde o mundo inteiro vai se converter ao Islã. E quem não se converter vai ser decapitado. E perguntaram a ele sobre isso. Vocês se lembram do Gaddafi, né, que depois foi morto? Ele disse, olha, em 50 nós não vamos precisar guerrear nada. Em 50 anos, o mundo vai ser muçulmano. Sabe por quê, queridos? Porque na Europa, a média de filhos por casal é 1,5, 1,7. E estatisticamente, quando uma nação baixa dos 2 filhos por casal, ela não perpetua a sua cultura. Já a média dos muçulmanos é 6,5. Então, tanto por um crescimento numérico de filhos que são gerados, quanto por conta do enfraquecimento do cristianismo. Eu queria que vocês soubessem que a cada ano nos Estados Unidos, 60 mil novos muçulmanos se levantam. 80%, quanto que eu disse? 80% desses 60 mil, ou seja, quase 50 mil, frequentaram igreja evangélica durante sua vida toda. Por que que o cristianismo tem enfraquecido nessas nações? No Brasil, nós estamos vivendo um momento contrário. A igreja está crescendo, amém? Mas a obra do diabo para golpear o cristianismo foi golpeando as famílias. Na Alemanha, o índice de divórcio é acima de 50%. Na França, acima de 50%. Nos Estados Unidos, a maior nação evangélica do mundo, 55%. E onde a família começa a ser destruída, a mensagem cristã, aquilo que os pais ensinam para os filhos, deixa de ter força, deixa de ter peso. Então, a destruição da família é a principal razão. Os jovens estão crescendo órfãos de pais vivos. Existe uma gangue americana chama Blood and Creep. Blood and Creep, sangue e terror. Tem mais de 100 mil membros. Para entrar nessa gangue, o cabra tem que matar alguém, para provar a lealdade à gangue. E o americano faz pesquisa para tudo. Fizeram pesquisa sobre essa gangue. Mas por que vocês entram nessa gangue? Por que vocês... Os jovens dizem, eu mato e eu morro por essa gangue. Mas por quê? Porque ela é a minha família. Ali estão os meus pais, ali estão as minhas mães. O jovem precisa de direção. O jovem precisa de alguém que dê a ele um sentido e um propósito. Vocês sabiam que aqui no Brasil, semana passada, houve uma reportagem e foi filmado um presídio, onde os presos estão ali tomando sol, e diariamente eles se unem e cantam o hino do PCC. O jovem está procurando uma família, porque Satanás está golpeando as famílias, e as famílias estão sendo solapadas. Você vê esses times de futebol, é lindo ver torcida. Mas essas torcidas se tornam a vida desses jovens. Eles não vão lá para assistir futebol, eles vão lá para ter comunhão com o grupo. Se tiver que matar o outro só porque torce por uma outra cor, eles matam. Porque, na verdade, aquilo se torna o motivo a razão da sua vida. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que o evangelho, em muitas nações,
está perdendo a sua força, não porque a mensagem perdeu a força, mas porque aqueles que a divulgam não têm autoridade. O problema mais sério da juventude hoje é crise de paternidade. E hoje eu quero dizer para vocês que o texto de Efésios 6,4 que eu li é o grande segredo para você manter a tua família firme no Senhor, amém ou não? E Deus me falou que a igreja precisa orar por um avivamento, mas não um avivamento do reteté. Um avivamento de transformação das famílias. Porque uma família forte é uma igreja forte, amém? Quem está negligenciando Efésios 6,4? Pais, a Bíblia diz: não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, amém? A primeira verdade que eu quero dizer aqui para vocês é que, ao contrário do que se prega hoje, quando um pai não disciplina o seu filho, ele vai levá-lo à ira. Eu me lembro, a minha mãe contava para mim, né? Eu sou filho caçula, portanto eu não vi isso. Mas ela me contava que ela teve 2 filhos homens e depois de 5 anos teve uma menina. A Silvana, minha irmã querida. E ela tratava a Silvana diferente dos meninos. Os meninos escreveu, não leu, o pau comeu. Mas era menininha, então não tinha vara, não tinha nada. E disse que um dia ela estava andando com a Silvana no meio da cidade, dando a mão, e a Silvana enchendo ela. Fazendo birra. E ela não fazia nada com a Silvana. Num determinado momento, a Silvana puxou a saia dela. E ela ficou com a calcinha aparecendo. Diz que ela tirou o sapato e deu-lhe no traseiro da Silvana. E ela saiu toda alegre. Vou dizer uma coisa para você. Você pensa que você vai agradar o teu filho quando você não disciplina? Não, você vai levá-lo à ira. Porque a Bíblia diz que o pai que ama o seu filho cedo o disciplina. E a palavra de Deus aqui está deixando claro para você. E às vezes a gente pensa que hoje, o que diz aí que os pais têm que ser amigos dos filhos. Não, os pais antes de serem amigos, eles têm que ser pais. Amigos eles vão ter em todo lugar. Pai e mãe só um. Então, a Bíblia deixa claro aqui que os pais têm responsabilidade de criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Criai-os na disciplina. Você sabe o que é disciplina? Sapato. O que mais? Quem quer me dizer o que é disciplina? Exército Brasileiro. Se o pai não disciplina, o exército disciplina. Aliás, eu acho ótimo o jovem passar pelo exército, porque lá vai morrer toda a frescura. É o extremo da disciplina. A palavra disciplina, querido, é uma palavra, tradução de uma palavra grega, que é pedeia. Diga, pedeia. E essa palavra vem de uma outra palavra grega, pedion. Você sabe o que significa? O que é um pediatra? É o quê? É um médico do quê? De criança, de bebê. E até a criança chegar. Eu me lembro que a Érica teve o mesmo pediatra desde que nasceu, até quando ela estava lá pelos 13, aí um dia ele falou assim para a Lilian: está na hora dela procurar um outro médico, ela já não é mais uma criança. Pedion, ou pedion, é criança, é bebê. Criai-os na pedia, ou paideia, escreve paideia, mas a pronúncia é pedeia. Criai-os desde pequenininho, desde que são bebês, no ensino de Deus. Amém?
E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. A primeira... Oi, Mauro. Bom te ver. Tá muito magrão, viu, meu? Tô ficando com inveja do você. Mas tá bonito. Literalmente, o ensino, na época que Paulo escreveu, era dos homens. Era o pai quem ensinava os seus filhos na lei do Senhor. As mulheres não tinham nem acesso à leitura. E hoje o que eu percebo é que nas igrejas, as mulheres são mais crentes do que os homens. Elas falam, aleluia, glória a Deus. Ah! Você devia chorar e não dar um glória a Deus. Porque o chamado de Deus para o homem é para ser o sacerdote da sua casa. É o pai quem imprime a visão nos seus filhos. Você sabe que os estudiosos, os pedagogos, eles dizem que a mãe, ela dá segurança para o filho, mas os pais dão visão de mundo. Vocês já repararam como a mãe pega o filho voltado para si, e o pai bota o moleque de cangote aqui, e ele vê o mundo na mesma perspectiva que o pai está vendo. Você pode ter certeza, quando um pai, a mãe vai à igreja, a mãe ora, a mãe busca a Deus, e um pai é um folgado, não faz nada, não quer orar, não abre a Bíblia para ler, não ensina, vai ensinar aos filhos que religião é coisa de marica e de mulher. E é assim que o diabo entra para destruir a família e para matar a fé, para não permitir que a fé vá para a próxima geração. E o grande erro aqui das mulheres é porque hoje, quando uma moça vai casar, ela pensa no quê? Em primeiro lugar, se o cara é inteligente, se ele é bonito, se ele tem uma boa condição financeira. Querida, você está escolhendo errado. Porque questão financeira, um dia você tem, um dia não tem. Eu conheço um monte de gente aí que era rica e está quebrado. E conheço um monte de gente aí que não tinha e passa a ter. Agora, caráter, visão de mundo, quem tem vai ter sempre. Então eu quero dizer para você, não case, não entregue as suas filhas para qualquer um. Hoje pela manhã aqui, meu genro estava ministrando louvor e ele contou uma coisa. Ele não sabia do que eu ia pregar. Que ele teve uma experiência no sábado, onde ele estava embalando o meu neto, e ele começou a adorar a Deus, buscar o Senhor, orar pela vida do Enzo, e ele ficou quebrantado. E quando ele estava contando isso, que ele queria que o Enzo amasse ao Senhor, acima de todas as coisas, porque ele amava, eu me quebrantei, porque eu me lembro, não muito tempo atrás, ele estava começando a namorar a Érica. Um dia eu chamei a Érica e falei, Érica, é o seguinte, eu não quero que você namore mais com ele. Mas por quê, pai? Porque o homem que Deus tem para você é um líder espiritual. E esse Ramon que está aí não é assim. Pode vir a ser, mas agora não é. E ela me obedeceu. E terminou. E ficaram 1 ano. E ele atrás dela, atrás dela, atrás dela, e nada dela responder. Foi me procurar, me peitou, eu botei ele para fora da minha casa. Falei, sai daqui, moleque. Não, não vou sair. Você quer sair por bem ou por mal? Contou? Saiu da minha casa voando. E eu, chorando de um lado, porque via minha filha chorando. E eu disse para ela, eu não disse não definitivo. Se ele for o homem de Deus para a tua vida, ele vai passar por uma experiência. E tudo quanto é apelo que eu fazia, estava lá o Ramon na frente. Era apelo de salvação, estava o Ramon na frente. Era apelo de consagração, estava o Ramon na frente. E eu na minha, só quieto. Até que um dia num acampamento, ele me procura e ele diz, pastor, eu quero te pedir perdão e te agradecer. Quero te pedir perdão, em primeiro lugar, porque você estava certo e eu fiquei com raiva de você. Mas eu quero te dizer que essa experiência que eu passei foi a experiência mais importante da minha vida, porque hoje
Ainda que eu queira muito casar com a sua filha, hoje Deus é a pessoa mais importante para mim. A Érica não é mais a minha segurança. Hoje Deus é a minha segurança. Se não for ela, Deus tem uma outra pessoa para mim. E eu vou servi-lo assim mesmo. Assim mesmo. Aí eu disse para ele, agora pode namorar. A partir daquele momento, eu vi uma transformação na vida dele. E hoje, ainda que ele seja um jovem que está se dando muito bem na vida profissional dele, ele disse para mim, pastor, se você me pedir, eu largo tudo para servir a obra de Deus. Hoje Deus está em primeiro lugar na vida dele. Essa semana, dia 19, o Enzo fez 2 meses. E a Érica postou algo, quem tem ela no Facebook sabe, que ela disse, olha, meu filho querido, eu te amo. Essas coisas que toda mãe, né, tem pelo seu filho. E ela disse assim, a minha missão na vida é te fazer feliz e te apresentar Jesus. Fiquei muito tocado. Porque eu quero te dizer uma coisa, querido. Esse é o chamado de Deus para os pais. E Deus me mostrou que hoje, dentro das casas, não se fala de Deus. O crente vem no domingo, louva a Deus, e segunda a sábado, ele não abre a boca para falar de Deus. E como é que você quer que os seus filhos tenham valores de fé, se você não vive a sua fé? Lá em casa, a gente sempre falava das coisas de Deus, tudo tinha a ver com Deus. E desde pequenininha, minha filha já tinha experiências com Deus. Com 4 anos, ela ainda não era alfabetizada, estava se alfabetizando, assim, aprendendo as letras, mas não sabia juntar ainda. Um dia ela teve uma visão, ela chegou para a mãe dela e falou, mãe, eu vi essas letras, escreveu num papel de guardanapo. Estava escrito PM Rio. E a Lília falou, PM Rio, o que é isso, filha? Ela falou, vai acontecer uma coisa muito ruim aqui. Naquela semana houve a chacina da Candelária. Deus revelou a ela. Uma outra oportunidade, eu estava querendo estudar nos Estados Unidos, eu tentei tirar o visto 3 vezes. Negado, negado, negado. A igreja estava no início. E a Lília chamou a Érica e falou, filha, vamos orar. Ela também não tinha nem 5 anos, vamos orar, porque o papai quer estudar nos Estados Unidos e nós vamos mudar para lá. E eu queria que você orasse comigo. Ela falou, mãe, Jesus está me dizendo aqui que o papai não vai agora para os Estados Unidos. Ele vai muitas vezes, mas dessa vez ele não vai. Fui lá e tomei o 4ª negação. Aí depois que a Lília me falou aquilo, eu fiquei chateado. Falei, bom, Deus não quer que eu vá, não vou. Avisei a igreja estava chateada, porque eu ia passar 2 anos fora. 6 meses depois eu falei, vou tirar mais uma vez o visto. Fui lá e consegui o visto. Mas agora, Deus já tinha falado comigo que não era para ir. Desde pequena, minha filha cresceu vivendo a Deus como se fosse parte da vida dela. Sabe por quê? Porque eu e a Lília tínhamos em casa Deus em primeiro lugar. Criai-os na disciplina, ou seja, pedeia, significa desde a infância falar de Jesus para eles. Amém ou não? Essa é a maneira da sua família ficar forte, ficar unida, e os seus filhos não serem entregues para as mentiras do diabo. Vocês sabem por que a religião do Islã cresce tanto? Porque a religião do Islã, os homens são os líderes. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu não tenho nenhum preconceito com as mulheres sendo potências espirituais, graças a Deus pelas mulheres. Mas eu quero dizer para você, mulher, se o teu marido é um Maria Mole, você precisa orar para que ele seja um homem de Deus. Porque não basta ter uma mulher de Deus, se um homem não for, vai haver uma lacuna na sua família. Amém ou não? Então, homens, em nome de Jesus, eu quero declarar na sua vida, você vai ser o líder, o sacerdote do seu lar, e a tua casa vai ser protegida e abençoada em nome de Jesus. Amém ou não? E moças, não casem
com um rapaz que não tenha Jesus como Senhor da sua vida. Ele pode ser o mais lindo, pode ser o mais bacana, eu quero te dizer, ele vai te trair um dia. Pastor, você está falando uma coisa séria. Querido, eu estou aqui na igreja. E aqui na igreja, 90% das pessoas que eu atendo é marido chifrando mulher, mulher chifrando marido. Eu estou falando de crente, hein? Não estou falando de qualquer um, não. Crentes carnais. Eu não acredito que tenha um homem que não seja temente a Deus, que fica firme e não trai a mulher. E hoje em dia, infelizmente, as mulheres estão traindo também os homens. Você quer ser amado, você quer ser honrado e respeitado, busque ao Senhor e busque alguém que tema a Deus. Porque quem teme a Deus, sabe que pode esconder dos homens, mas de Deus não vai esconder. Então, pais, protejam seus filhos. Ensinem-nos no caminho do Senhor. Homens, vocês são chamados para serem os líderes espirituais da sua casa. Amém? Como eu disse, no Brasil, Deus está fazendo uma obra linda de avivamento. Mas a próxima geração, se os homens e as mulheres aqui não tomarem posição, a próxima geração já vai ser fraca. E há um ditado que diz que a força de uma corrente é igual à força do seu elo mais fraco. Vocês entenderam o que eu disse? Quando você puxa uma corrente, ela vai estourar onde? No elo mais fraco. Então, famílias, nós precisamos de um avivamento nas famílias. Marido, você não gosta de orar? Comece. Não gosta de ler a palavra? Comece. Busque a Deus, ensine os seus filhos, não afine deles. Porque hoje o mundo quer doutrinar os seus filhos. Mas você vai dizer, quem vai ensinar os meus filhos sou eu. Não importa se aí fora estão dizendo o contrário. Na minha casa é assim que tem que acontecer. Amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado, não abra mão daquilo que Deus tem para você. Qual é a solução, portanto, deste problema? Do enfraquecimento do evangelho? A primeira coisa, diga, pais, criai-os, desde pequenininho, no ensinamento do Senhor. Amém ou não? A Bíblia diz assim, ensina um menino, como é que diz? Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando for moço não se desviará dele. A Bíblia não diz ensina o menino o caminho. A Bíblia diz ensina o menino no caminho. Isso significa que quem vai ensinar está andando junto. Você pega na mão do teu filho, leva ele para a igreja, vive o que você prega e fala, filho, é assim que se faz. Agora, se você falar, vai por esse caminho que eu vou por esse, ele vai dizer, não, você não vai, eu também não vou. Tem um monte de pais que falam, vai com a mamãe para a igreja que eu vou assistir o futebol. Vai, Corinthians! É isso que os pais ensinam para os filhos. Eles ensinam para os filhos que tudo é mais importante do que Deus. Ah, pastor, mas meus filhos já estão grandes. Não importa, querido. A Bíblia diz, quem aqui é vovô já? A Bíblia diz não. A teoria dos psicólogos diz que os avós são mais influentes que os pais. Sabe por quê? Porque os avós influenciam os seus filhos e, paralelamente, influenciam os filhos dos filhos. Se você se converteu depois, não deu tempo de você ser uma grande influência, ore para que Deus converta teus filhos, e aí seja uma bênção na vida deles, amém? Dos netos. Nós podemos resgatar por que os jovens estão sendo levados para as drogas, para a violência. Por quê? Porque não tem líderes. Porque não tem pessoas que admiram. Eles admiram os bandidos, eles admiram os jogadores de futebol que são ricos, mas são bandidos. Traem as mulheres,
enchem a cara de droga, de bebida, não tem referenciais. E hoje Deus está dizendo para vocês aqui, Ele quer que você seja um referencial na sua família, amém ou não? A segunda coisa que Ele diz, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deixa eu perguntar, o que é admoestação aqui? Pode falar, eu ouvi alguma coisa. Bronca, puxão de orelha. O menino fala uma coisa, você dá um tapão na orelha. Pá! Ô moleque, lá que você é burro. Isso é admoestação? O que é admoestação? Admoestação vem de uma palavra grega também. Noutesia. E é uma palavra composta. Nou, de mente, vem de noia. E tesia, de colocar. Literalmente, noutesia, admoestação é inculcar. Colocar dentro da cabeça do indivíduo. Como é que você faz isso? Já ouviu o ditado que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Portanto, admoestar não tem nada a ver com você dar bronca. Admoestar é falar em tempo, fora de tempo, falar toda hora, ministrar, cantar, estar junto do seu menino quando ele vai crescendo. Mostrar para ele o padrão, dizer o que é certo e o que é errado. Hoje em dia os homens têm medo. Ai, pastor, ele não vai gostar de mim, eu quero ser amigo do meu filho. Querido, amigo ele vai ter muitos. Pai, ele só tem um, mãe só tem uma. Inculque na cabeça do teu filho, até quando ele começar a repetir aquilo. Eu fico pensando, a maior meta do pai é que o filho torça para o time dele. O moleque nasce e já bota na maternidade lá. Uniforme do São Paulo. Uniforme do Corinthians, do Palmeiras. Do Palmeiras nem a pau. E olha que eu sou palmeirense. É um orgulho. Meu filho, vamos comigo para o estádio, vai Corinthians. Aqui tem um bando de louco. Louco por ti, Corinthians. Eu não vejo um pai batalhando para que o filho aqui tenha um apaixonado por Jesus. Querido, teu filho vai ser o que você ensinar que ele seja. Não só de forma, através do ensino formal, mas também através do exemplo. Agora a Bíblia diz que você deve ensinar o menino no caminho, ande junto dele. Porque quando ele for moço, não se desviar dele. Não se desviará dele. Sabe, meu querido, eu quero terminar essa palavra aqui lendo 2 textos da Bíblia. Porque eles falam de legados. Quantos aqui sabem que vão deixar legados para os seus filhos? Digam, levante a mão. As pessoas que mais marcam os filhos são os pais. Até os pais que abandonam. Até os pais que não fazem nada pelos filhos, eles deixam um legado. Eles marcam a vida dos filhos. Então, você tem um poder de influência extraordinário na vida do teu filho. E eu vou te dizer uma coisa, ele pode até se rebelar, ele pode até espernear. O jus esperniendes é do ser humano. O direito de espernear. Mas se o pai é firme e ensina, a promessa do Senhor é que ele vai vir um dia de volta. Não abra mão. O primeiro texto que eu quero ler para você está em Deuteronômio 6, de 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus não quer que você o ame de qualquer jeito. Deus quer o tudo. Deus quer a tua força, teu entendimento. E tem muitos crentes que fazem uma força danada para não serem fanáticos. A palavra fanático vem de fan. Eric
Fanatic. Eric significa adido, significa viciado. Fanático é um indivíduo que é um fã viciado. Os torcedores dos times são fanatic. Viciados no seu time. Mais do que viciados, nós somos livres, mas somos apaixonados por Jesus. Então sejam apaixonados por Jesus, para que o teu filho saiba o que é amar a Deus de todo o coração. Amém ou não? Você vai ensinar o teu filho o que é amar ao Senhor. De todo o coração. Ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ou seja, viva primeiro. Tu as inculcarás, olha aqui a mesma expressão. Agora no Velho Testamento, o texto de Efésios 6 no Novo. Inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Quantos aqui querem que os filhos sejam crentes? Seja crente primeiro. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração não está cheio de Deus, você não vai falar de Deus, você vai falar de dinheiro. Vai falar de grana, você vai falar do que é importante. E ele vai crescer dizendo: não, eu posso ser um crente e ser um compartimento da minha vida, mas o resto vive como bandido. Mas vai na igreja, vai dar glória a Deus. A Bíblia está dizendo aqui: você vai ensinar em casa, quando estiver sentado, tomando a refeição, café da manhã, almoço, andando pelo caminho, você vai ensinar o teu filho. E vai inculcar o temor de Deus. O amor a Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas há um outro texto que o apóstolo Pedro cita, que fala exatamente do oposto. É um outro tipo de legado que os pais deixam. Está em 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Tem muita gente que vive de uma maneira vã, vazia. Aí diz assim, que por tradição, diga tradição, recebestes, diga recebestes, dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro está dizendo aqui, que nós não fomos resgatados por coisas vãs, como prata e ouro. Querido, vil metal, que muita gente vive correndo atrás dele, e a ansiedade: ai pastor, eu estou ansioso, eu não tenho dinheiro. Saiu uma pesquisa no Brasil sobre felicidade. Vocês sabem qual a região do Brasil mais feliz? Pela pesquisa? Nordeste. A região mais pobre. Sabe qual a região do Brasil mais infeliz? Sudeste. Onde o povo tem grana. Agora eu pergunto para você, aonde que vocês acham que dinheiro vai trazer felicidade? Ah, pastor, não traz, mas ajuda. Eu já sei todas as respostas. Às vezes eu fico pensando, percebendo assim, o estilo de vida das pessoas, né? Quanto mais rico vai ficando mais infeliz. Não conversa com o vizinho do lado. Não é? Vê essa turma aí, lá da favelona. Quando faz um churrasquinho, vem nego até da quinta rua. Eles cantam junto, estão tudo junto ali. Vocês pensam que dinheiro traz felicidade? Dinheiro, quem comanda o dinheiro é Mamon, é um demônio. Que Jesus, quando cita o nome, o único demônio que ele cita o nome, tirando o diabo, é Mamon. O senhor das riquezas. E Jesus ainda diz, você não pode servir aos dois senhores. Jesus está dizendo, ou você confia em mim, que eu supro as tuas necessidades, ou você vai ser escravo de Mamon. E tem muita gente que abre mão
daquilo que Deus fala por causa de grana. E faz escolhas erradas por causa de grana. Escolhe a pessoa errada por causa de grana. Eu sempre disse para minha filha, filha, o homem com quem você vai casar tem que ter 3 qualidades. A primeira delas é que ele tem que ser temente a Deus. A segunda delas é que ele tem que ser um bom filho, porque se ele for um bom filho, ele vai honrar você. Se for um filho que bate, briga com o pai, briga com a mãe, não vai tratar bem você. E a terceira não pode ser vagabundo, porque eu não criei ninguém para sustentar vagabundo, não. Tem que ser trabalhador. Mas nunca na minha vida eu mencionei dinheiro. Porque eu conheço a vida. E sei que muitos riquinhos por aí não valem nada. Ninguém vale pelo que tem. Tem muitos pobretões também que não valem nada. Portanto, tem que ser, em primeiro lugar, temente a Deus. E este deve ser o maior valor que você vai inculcar na vida dos seus filhos. Amar a Deus, amar as pessoas que Deus ama, amar as pessoas que andam com Deus, amar aqueles que são obedientes de Deus, porque em algum momento a bênção do Senhor vai vir por aquele crente, e ele vai ser levantado, mas ele vai estar firme na rocha, que é Jesus, amém ou não? Agora tem gente que não quer saber disso, quer saber de já casar com AP novo, quitados de preferência, empregado em casa, todos os supplies, todos os appliances, todos os eletrodomésticos. Tem que ter tudo. A lua de mel, se não for na Europa, nem a pau. Aí vai para Disney, credo que coisa de pobre. Eu já vi essas coisas, gente. Tem que ouvir cada coisa que você não acredita. Eu olho e falo, ai, Senhor do céu. O cara tem um pouquinho mais, já começa a achar que é o cara, meu. Cuidado com quem vai escolher para dividir a sua vida. Divida a sua vida com quem ama a Deus. Porque a hora que casar, os maiores podres vão aparecer. E eu vou te falar uma coisa, eu te prometo, todo mundo tem podre. Inclusive você. Só que quem teme a Deus, vai deixar Deus agir, trabalhar, amém? Igreja, o avivamento que o Brasil precisa é o avivamento nos lares. É a presença de Deus nas famílias. É a presença de Deus na hora que você estiver almoçando, falar de Jesus, falar em ganhar almas, falar em ser tocado e transformado por Deus, ter conversão, ter perdão mútuo, amém ou não? Agora Deus espera isso da igreja. Qual é o legado que você vai deixar? Um legado de futilidade? Ou um legado da palavra de Deus que vai fazer diferença na vida dos seus descendentes? Eu vou dizer uma coisa para você, minha filha é uma grande bênção. A Érica sempre foi uma grande bênção. Mas tinha gênio forte. Teve que ser domada. Puxou para mim. Puxou para mim. Mas tem uma coisa. Hoje, quando eu vejo ela se relacionando com o Ramon, honrando a vida dele, às vezes eu falo, filha, você vem para cá. Não sei, pai, tem que falar com o Ramon. Glória a Deus. Porque ela viu isso em casa. Queridos, o primeiro ano de casamento meu e da Lilian, às vezes eu olhava para aquilo e falava, Senhor, será que vai acabar esse negócio? Não tinha um dia que a gente não brigava. Era uma disputa para ver quem mandava. Eu falava, eu sou homem, eu mando em você. Ela não obedecia, nem o meu pai vai obedecer você. Meu sogro falou para mim, você não conhece essa daí. Dos meus 3 filhos, porque o Lucas não tinha nascido, dos meus 3 ela foi a pior. Mas no primeiro ano, nós passamos brigando, puxando cabo de guerra, ver quem mandava. No segundo ano nós tivemos no seminário uma matéria chamada Lar Cristão. E nós fomos ministrados à palavra de Deus.
E de uma hora para outra a Lília mudou. Como da água para o vinho. E um dia eu chamei ela e falei, o que está acontecendo? A gente nunca mais brigou. O que está acontecendo? E ela me falou, eu aprendi uma lição espiritual. Que eu tenho que ser submissa a você como eu sou ao Senhor. Eu estava olhando para você, esperando ver em você alguma razão para eu ser submissa e eu não achei. Mas no Senhor, toda vez que eu tenho vontade de brigar com você, eu digo, se eu brigar com ele agora, eu vou estar sendo insubmisso com o Senhor. E a Lília mudou da água para o vinho. E eu mudei também. Esse ano eu faço 30 anos de casado. Queridos, eu não me lembro, diante de Deus, eu não me lembro da última briga que eu tive com ela. Deve fazer muitos anos. Nós vivemos dentro da nossa casa o que a Bíblia diz. Agora, vocês querem ser meus amigos, não briguem com ela. Que brigou com ela, eu vou pro pau. Eu já perdi amigo, porque teve coragem de levantar a voz com ela. Eu falei, meu filho, eu parto a tua cara, não olho mais para a tua cara, mas você não vai falar mais assim com a minha mulher. Eu a defendo. E ela me honra. E a Érica nasceu e cresceu vivendo esse padrão. Muitas vezes eu me pego a Érica falando, pai, isso não está certo. Eu falo, filha, que bênção, você está mais crente que eu. Ali tem que andar no padrão. Se não andar, opa! E eu quero dizer para você, eu tenho autoridade para falar para a tua vida e ministrar essa unção para a tua casa. Eu quero declarar que os homens que estão aqui vão ser mais crentes do que qualquer homem lá fora, amém ou não? E que você, não importa o teu temperamento, você pode ser um homem de Deus e um sacerdote. Não quer dizer que você tem que ser um pregador. Não, você vai viver o padrão de Jesus, não importa seja qual o teu temperamento, e você vai fazer diferença na tua família. E Jesus vai restaurar a tua casa, e os teus filhos serão do Senhor, porque Deus vai te dar autoridade para arrancá-los das mãos do diabo, amém ou não? E a promessa de Deus é que Ele vai fazer isso na tua casa, em nome de Jesus. Qual é o legado que você quer deixar? Todos nós somos pecadores e temos defeitos. Mas os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas com as quais trabalhamos, vão olhar para nós e vão dizer, você é diferente. E você pode fazer diferença e mostrar o caminho que é Jesus. Amém? Quantos aqui querem ver um lar restaurado? Então eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero pedir que os homens se levantem nesse momento. A coisa mais linda do Evangelho é que nunca é tarde para começar. Você é jovem, tem todo o tempo do mundo para ser líder sobre a sua casa. Até sobre a sua namorada, que um dia pode vir a se tornar sua esposa. Se você é mais velho, já fez muita coisa errada, Jesus pode restaurar a tua vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Jesus pode mudar a tua história. Amém ou não? Você só tem que tomar posição e dizer, eu vou andar em obediência. Põe a mão no teu coração, diga, Senhor meu Deus, eu quero deixar um legado nessa vida, de homem de Deus, de sacerdote, de quem te serve e crê no Senhor de todo o coração, para que aqueles que estão debaixo da minha autoridade sejam protegidos pela tua unção. Eu entendi que eu sou sacerdote da minha família e eu não abro mão disso. Eu os guardarei,
eu intercederei a eles, por eles diante do Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-me, Senhor, a ser esse líder espiritual, a te amar acima de tudo. Em nome de Jesus. Fique de pé ainda. Quero que as mulheres fiquem de pé agora. Mulheres, vocês são o maior poder de influência. A Bíblia diz que a mulher sábia, diga mulher sábia, edifica o seu lar. Diga aí a tola, com as próprias mãos, a destrói. Interessante, né? Quem edifica é a mulher, mas quem fornece o material é o homem. A unção vem pelo homem, e a mulher, no seu poder de influência de formiguinha, vai construindo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que é mãe. Não fala mal do teu marido para os teus filhos não, porque você está fazendo um mal terrível para eles. Ensine os teus filhos a admirarem o seu pai. Mesmo que ele não tenha muitas qualidades, fale do que é bom. Porque os seus filhos vão se proteger, ser protegidos. Mulher que é sábia não fala mal de marido, nem para amiga, nem para inimiga. Aliás, tem muita amiga que é inimiga. Não fale mal do teu marido, não. Deus colocou ele na tua vida, então você tem que ser uma mulher que o honra. E ele vai ser tocado e transformado pela tua vida. E o poder de Deus pode te usar para converter o teu marido. Amém ou não? E marido, cuida da tua esposa. Ela é a tua coroa. A Bíblia diz que a mulher é a coroa do homem. Se você tem uma tranqueira do teu lado, é isso que vai estar na tua cabeça. E se ela for uma bênção, ela vai ser a tua glória. Porque o homem é feio. Veja o gaúcho. Veja eu. Eu tenho uma princesa, mas a beleza da Lília não é só exterior. E nem da sua Helena. É interior. Porque o corpo se corrompe, meu querido. Vocês podem não acreditar, mas eu já fui bonitão. Magro, cabeludo. Eu digo, quando a Lília casou comigo, ela pensava que estava levando uma coisa, estava levando outra. Mas o interior vai sendo restaurado. Então, maridos, cuidem das esposas, para que elas sejam a sua coroa. Esposas, honrem os seus maridos. Eles são um sacerdote, a cobertura da tua vida. Amém? E se você não tem marido, que esse já foi embora, Deus pode restaurar a tua vida mesmo assim. Agora, não vai fazer o mesmo erro duas vezes. Escolha um do Senhor. Amém? Põe a mão no seu coração, diga: Senhor, meu Deus, mulheres, eu entendi a tua palavra. E eu quero declarar aqui, diante de todas as testemunhas espirituais, que eu serei instrumento para a construção da minha casa, da minha família. Eu não destruirei o meu lar, mas o construirei para a glória do teu nome. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. E agora, homens e mulheres juntos, digam: Senhor meu Deus, eu sou de Jesus, e eu quero declarar hoje que a minha casa é um altar de habitação do Deus vivo. Na minha casa, futilidade não permanecerá. Na minha casa, as conversas, o louvor, os motivos e os assuntos serão sempre em torno da tua honra e da tua glória. Pai, haja um avivamento na minha família, para que os meus filhos sejam protegidos para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, porque fomos resgatados, não por aquilo que é corruptível, como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus, amém ou não? Quando chegar lá em casa, não vai chegar falando, tá vendo, marido? Esse sermão foi para você. Foi para você também. Foi para mim também. A igreja precisa acordar. Se nós queremos impedir que estas mudanças na mentalidade da sociedade moderna interfiram na nossa família, a hora de tomar posse e posição é agora. Amém? Que a graça de Jesus, que o amor do Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus te abençoe, uma grande semana para você.